Você, Dávila, suas percepções sobre as manifestações do Hamas e também de Vladimir Putin, como a chegada de Donald Trump ao poder, ou o retorno dele à Casa Branca, acaba mudando essa dinâmica dos dois conflitos? Caniato, vai mudar, mas não para o lado que o Hamas quer, para o lado que Israel quer, que é justamente acabar com o Hamas e com o Hezbollah, duas organizações terroristas. Por que isso é importante? Porque, na verdade, Hamas e Hezbollah hoje vivem de financiamento de outros países, como o Irã. Então, a guerra vai acontecer em outro território. Vai acontecer não só em Gaza e também no Líbano, mas principalmente vai ser intensificada em relação ao Irã, porque ele, na verdade, é o grande financiador desses movimentos terroristas. E o Mota tem razão. Tratar o movimento terrorista como se fosse um Estado é já dar ao Hamas uma importância como se fosse uma espécie de membro informal do Estado palestino que ainda nem foi criado. É um negócio absurdo, totalmente absurdo. E a comunidade internacional não pode reconhecer Hamas como legítimo representante do Estado palestino. Terrorista não tem direito a criar Estado. Não é nem Hamas, nem Hezbollah. Precisa ter um interlocutor à altura. E não podemos esquecer um pouco da história, né, Caniato? Porque em 1993 nós tivemos o famoso Acordo de Oslo, que foi com Bill Clinton, Yasser Arafat, aí sim, representando o Estado da Palestina e Yitzhak Rabin. E o que aconteceu? O Yasser Arafat não conseguiu colocar o Estado em pé. Ele, em 1996, o que acontece é que esses terroristas começam a criar problema e ele sequer consegue controlar o território que deveria ser o território da Palestina. Ou seja, não existe uma pessoa capaz de fazer com que esse Estado funcione sem ser capturado por terroristas. Portanto, há um longo caminho pela frente e esse longo caminho passa pelo processo de paz. Os acordos de Abraão foi um começo, que evidentemente Donald Trump vai tentar voltar, mas estabilidade na região só existe com duas coisas: paz entre Israel e o mundo árabe e fazer com que Hamas e Hezbollah não tenham mais o poder para, como eles mesmos prometem, destruir o Estado de Israel. E nesse sentido, é preciso jogar duro contra o Irã, porque senão a instabilidade vai continuar reinando na região.